falar sobre doença cardiovascular. Doença cardiovascular, na verdade, tem basicamente uma origem só, que é a doença das artérias do coração, né? A gente chama também de aterosclerose. É a esclerose das artérias. Esclerose é envelhecimento. Então, quando a gente começa a envelhecer, a gente tem uma esclerose, né? Tanto é que a gente brinca que a pessoa é esclerosada, né? Envelhecida. Então, a esclerose é o envelhecimento arterial, a aterosclerose. E é uma doença das artérias que vai levar a ter um coração doente. Ou seja, começa na artéria o problema e pode, obviamente, ter impacto em outros órgãos, como o cérebro. Então, se a gente tem aterosclerose, a gente pode ter também obstrução futuramente das artérias que vão para o cérebro. Então, a gente precisa entender que é uma doença sistêmica, não é localizada, ou seja, quando a gente tem aterosclerose, ela está no corpo todo, porém, onde tem mais fluxo sanguíneo, provavelmente vai ter mais problema, claro. Por exemplo, o maior fluxo sanguíneo do corpo humano é no coração, né? Por quê? Porque absolutamente todo o sangue que vai para cada órgão do corpo tem que passar pelo coração. Cérebro também demanda muita circulação. Então, outra área onde a aterosclerose pode dar problema. E além disso, ainda temos, no caso do homem também, muito importante, problemas de ereção, né? Normalmente um problema de ereção tem a ver com aterosclerose, né? Com problema de circulação da artéria, né? Das artérias penianas. Então também temos problemas ali, porque precisa de muita circulação para ter ereção. Então tudo isso aí tem a ver com um problema, que é a doença das artérias. E aonde começa a doença arterial? A doença arterial começa na artéria por lesão da artéria pelo açúcar, pela glicose, né? Então muita gente diz assim, que bom que eu não como açúcar. Glicose não é açúcar doce. Glicose é também açúcar doce. Glicose é qualquer fonte de carboidrato. Então quanto mais glicose tem um carboidrato, a gente fala que maior índice glicêmico e carga glicêmica principalmente. Então a maior parte dos carboidratos tem alta carga glicêmica e isso vai normalmente impactar na saúde arterial. Tem uma segunda coisa muito importante também para a saúde arterial, que é a gordura trans. A gordura trans e a gordura interesterificada, que agora é a mais nova gordura sintética inventada pelo ser humano, né? É um absurdo seres humanos, não entenderem, não perceberem que coisas que não existem na natureza, com certeza vão fazer mal para o nosso corpo. Seja o que for. E claro, né, por outro lado, não é porque tem na natureza que vai fazer bem. Veneno de cobra faz mal, veneno de aranha faz mal. Várias toxinas produzidas por bichos, fungos, plantas, nos matam. Então não é porque é natural que é bom, mas é porque é artificial que não vai te fazer bem. Pode até ter coisa artificial imitando uma coisa natural, sendo exatamente igual, aí é como se fosse natural, ou ainda várias coisas artificiais agem como remédios e eventualmente precisamos deles, porém tem efeitos colaterais, não é verdade? Tá? São critérios básicos, né, que a gente precisa começar a entender melhor. E claro, gordura vegetal, a gente tem que sair do pressuposto que vai te fazer mal. Tá? Tem raras situações, raras exceções. E toda a gordura vegetal que é adicionado a um alimento industrial, a chance disso te ajudar na vida é quase zero, se não é negativa, né? Ou seja, duas coisas, quando estão na nossa circulação em excesso, uma nem precisa de muito excesso, que é a gordura vegetal modificada, e a outra é a glicose, elas vão começar a fazer lesão da estrutura muscular da artéria. A estrutura muscular da artéria, a gente chama ela de camada íntima arterial. Ela fica no meio, né? Então,
Aqui vamos dizer que é a parede que passa o sangue, encosta aqui é o recheio, aqui é a parte externa. Então aqui nesse recheio aqui, na camada arterial, fica a íntima arterial, que é o músculo. Por quê? A artéria precisa mudar de tamanho para permitir a passagem de mais ou menos fluxo sanguíneo, né? Então uma artéria, ela tem que abrir e fechar de acordo com a necessidade. Por quê? Isso controla a pressão. A gente precisa de uma pressão muito bem controlada, porque se tiver baixa pressão, órgãos como rim e cérebro param de funcionar. E se tiver muito alta pressão, esses mesmos órgãos e o coração começam a sofrer. Então a gente precisa de um controle de pressão, de fluxo de líquido, que é o sangue no caso, muito bem controlado. E quem faz isso são as artérias, né? E elas precisam de músculo para fechar, né? Tá assim, tem que fechar. Músculo faz isso. Tem que abrir. É músculo que faz isso. E esse músculo é muito sensível à inflamação causada principalmente por glicose e por gorduras falsas, gorduras vegetais modificadas. O que causa essa lesão, e até é importante deixar bem claro isso, não é colesterol, não é LDL, não é ApoA, ApoB, LipoA, não é nada disso. Infelizmente, a gente ainda está numa situação onde a maior parte dos médicos não recebeu a informação correta sobre o que causa doença arterial. A maior parte dos médicos não recebeu essa informação. Recebeu uma informação distorcida, né? Muito bem criada, esse conceito fake, muito bem criado. Né? Onde o que acontece é, quando eu tenho um processo inflamatório em qualquer parte do corpo humano, qualquer parte, o meu corpo começa a oxidar o LDL. O LDL, para ser produzido, ele precisa de colesterol. Colesterol não é LDL. O colesterol faz parte da estrutura física do LDL, do HDL, do VLDL, né? de todas as lipoproteínas de densidades diferentes. Ele produz, ele não é. A partir do momento que eu tenho inflamação, eu vou oxidar o LDL e essa oxidação permite que o LDL sinalize para o meu corpo, sinalize onde está a inflamação e a partir daí o meu sistema imunológico vai assumir um processo de limpeza da área inflamada do corpo. O LDL oxidado é o único que tem essa função de proteção e ele também vai se ligar a vírus e bactérias com a mesma função, de mostrar para o corpo qual é o patógeno, né? Onde está o problema. E a partir daí o corpo vai se defender desse problema. Então, qualquer processo de inflamação / infecção, quem nos defende disso, em primeiro lugar, em primeira instância, como um marcador, é o LDL oxidado. Então, obviamente, portanto, é um grande defensor do sistema metabólico humano, inclusive das artérias do nosso corpo. O que acontece é que esse problema de inflamação muscular arterial não é um problema antigo. O nosso sistema imunológico não entende bem como resolvê-lo ou se tem resolução. Por quê? Porque a gente continua comendo carboidrato e continua inflamando o sistema arterial. E chega uma hora que essas artérias estão tão inflamadas que quem vai lá limpar, quem limpa o músculo liso da íntima média é o macrófago. É a principal célula de defesa imunológica do corpo humano, onde ele vai lá e ele come, né? Ele fagocita tanto vírus quanto bactérias, quanto tecido morto. Tecido morto é músculo inflamado. O problema é que o ser humano inflama tanto seu músculo que quando o macrófago vai lá, ele acaba morrendo, porque tem muita coisa para ele fagocitar, e essa é uma característica, inclusive, conhecida há muito tempo do macrófago. Quando tem uma coisa que é mais do que ele dá conta, ele morre com aquilo dentro dele, né, com o que ele está tentando matar. O problema é que quando isso acontece dentro da artéria,
dentro da camada muscular da artéria, ele morre grande e mais ninguém consegue tirar ele de lá. É muito difícil. Se o processo inflamatório arterial parasse, seria mais fácil fazer isso. Então, como o ser humano continua se inflamando, continua comendo carboidrato e os macrófagos vão morrendo, é isso, né? Aqui está a camada externa, a capa das artérias aqui, né? Externa, interna, passa o sangue aqui, externa aqui, e o macrófago morre aqui, ó. E aí ele vai morrendo um atrás do outro, se acumulando, ó. E isso vai fazer obstrução. Então, quem é o culpado pela obstrução arterial? O macrófago. Por que não inventam um remédio para matar macrófago? Porque a gente não ia durar nem uma semana sem macrófago. Então, tratar a causa não é tratar a consequência. O macrófago morrer ali dentro é a consequência. E a consequência do macrófago morrer é a obstrução. Mas a causa não é. E a causa também não é LDL. Nunca foi, né? Nunca será. O LDL entra e está no meio dessa bagunça aqui, porque o LDL entra lá para marcar a inflamação. Ele sequer causa obstrução, porque quem causa obstrução é o macrófago. Então, quando vão pegar um pedaço dessa artéria e analisá-la, essa artéria doente, o que vão ver ali nessa parte que foi obstruída? Um monte de LDL. Claro que sim. Um monte, porque ele está tentando sinalizar. E um monte de macrófago também. O interessante é isso, né? Quando alguém está falando de doença arterial, ninguém fala do macrófago, né? Por quê? Porque querem ter um culpado só, que não é culpado. Então, realmente, enquanto o ser humano continuar acreditando que LDL ou LDL oxidado é a causa da aterosclerose, vai acontecer o que já está acontecendo. Cada ano que passa, mais gente com aterosclerose. A doença cardíaca só aumenta nos últimos 30, 40 anos mais. Desde que inventaram o remédio para baixar colesterol, a doença cardiovascular continua aumentando. Então, isso não é a causa, de jeito nenhum. Então, não há nenhuma indicação de usar estatina, remédio para baixar colesterol, como fator de prevenção de doença cardiovascular. Então, se a gente quiser prevenir doença cardiovascular, a gente precisa começar a tratar a causa. E é muito difícil tratar a causa, né? Porque a causa é comer muito carboidrato. É comer muito açúcar. E o ser humano, ele não quer parar de comer. Ele quer a pílulazinha milagrosa que vai deixar ele enfiando o pé na jaca sem peso na consciência. É isso que o ser humano quer. E, infelizmente, nós temos muitas dificuldades de assumir nossa responsabilidade. A gente é assim. O ser humano, como um todo, prefere que não seja a nossa responsabilidade. Gente, quem está doente, quem está acima do peso, quem está com qualquer problema de saúde, e um excelente marcador de saúde é o excesso de gordura corporal, quem está com isso está cometendo algum erro alimentar. Não dá, impossível comer apenas carne gorda e estar acima do peso, né? Claro, no começo, a gente já falou algumas vezes sobre dieta carnívora aqui, no começo vai demorar mais um ano de carnívora no máximo. Se você está fazendo carnívora há mais de um ano e não está no peso, a chance dessa dieta carnívora não ser tão boa assim, por vários motivos, é gigantesca. E a gente sabe que nós, seres humanos, às vezes a gente exagera, né, para o nosso lado. Ah, não, eu como quase 100% carnívoro. A pessoa não percebe, mas se perceber, ela está comendo 50% de carboidrato. Acontece muito isso. É a autopercepção do que a gente faz. Muita gente não tem. Mas tudo bem, a gente vai descobrindo isso. Então, a gente precisa. A causa é essa. É a causa. A alimentação. Não tem remédio para alimentação. A alimentação é hábito. A alimentação é decisão. Claro, ninguém muda a alimentação do dia para a noite. Eu acho pouquíssimas pessoas. Impossível não é. Tem, mas é muito raro. A maior parte do ser humano, para sair de uma dieta com alto teor de carboidrato para uma dieta quase sem carboidrato nenhum, vai levar de 1 a 2, 3 anos. Isso é normal. Eu levei mais tempo que isso. Então a gente precisa entender que a doença aterosclerótica tem uma causa muito clara. Claro que existem fatores genéticos, inclusive, por quê? Porque pessoas sem
fatores genéticos nenhum para aterosclerose, não vão desenvolver aterosclerose de jeito nenhum. O excesso de alimentação com carboidrato nessa pessoa vai gerar outros problemas de saúde, talvez câncer, talvez insuficiência renal, talvez demência, mas não vai fazer obstrução arterial. Tá? Isso é genético, tudo é genético. Mas a genética não é a causa. A genética nos define para que lado que eu vou se eu fizer coisa ruim para o meu corpo. Para que lado que eu vou? Qual a doença que eu vou desenvolver se eu fizer força para ficar doente? Então, essa doença, qualquer que seja, sim, vai ser definido geneticamente. Mas não é porque tu tem a genética que tu vai ter a doença. Esse é o grande erro. Eu tenho genética para Alzheimer, então vou ter Alzheimer. Não. Eu tenho genética para câncer. Toda a minha família teve, então vou ter câncer. Não. O problema é que sim, a indústria farmacêutica alimentícia, a indústria da doença quer que tu acredite que sim, tem genética para aquilo, vai ter aquilo. E aí se cria mais um mercado. Por exemplo, eu acho isso lamentável, absurdo, radical. Né? Genética para câncer de mama, aí tira a mama como prevenção. Pior ainda, tira útero, ovário e mama. Gente, isso é muito triste, na minha opinião. Porém, sim, a maior parte dos médicos acredita que isso é verdade. Que se tu tem genética, tu vai ter a doença e vamos lá. Então é uma coisa, né? Genética para doença cardiovascular, tira o coração. Tem genética para demência, tira o cérebro. Então, assim, é muito triste esse tipo de conduta que a gente tem visto e tido cada vez com mais frequência devido ao desentendimento do que é genética. Então, para quem tem genética para doença cardiovascular, e eu acho bom fazer exame genético, a gente tem um exame genético, inclusive, na clínica, em parceria com a DF Medical, que é uma empresa italiana, na minha opinião, uma das melhores do mundo com relação a exames genéticos de alto valor. E ali no meio desse exame que a gente, inclusive, criou junto, tem ali doença cardiovascular. Para quê? Para que, se tiver a genética, a gente tenha uma atitude de prevenção direcionada a isso. Porque sabemos que, infelizmente, a maior parte de nós viveu uma boa parte da vida, se não a vida inteira, comendo carboidrato. É muito raro, é extremamente raro, um ser humano que não comeu carboidrato, pelo menos na infância e na adolescência, né? É quase impossível. Está tendo agora. Eu tenho pacientes meus que os filhos já foram criados sem carboidrato, né? São os únicos pacientes que eu já atendi na vida que nunca comeram carboidrato. São pouquíssimos, porque mesmo nós que temos esse nível de consciência, temos dificuldade, eventualmente, de implantar uma dieta sem carboidrato para os nossos filhos. Ou por dificuldade de lidar com o filho, ou porque os pais são, né, separados e, eventualmente, não concordam com o outro, ou por N explicações aí, né? Mas a partir do momento que se toma esse nível de consciência, é uma coisa a se pensar em criar filhos sem comer carboidrato, né? Eu acho isso maravilhoso. E todas as crianças que eu acompanho aí e que não comem nenhum carboidrato desde que nasceram, o nível intelectual é outro, o nível de crescimento, de força, de nível cognitivo, Cara, não dá para comparar, né? Infelizmente, nós fomos submetidos a uma questão, claro, histórica. O ser humano, para chegar onde chegou, teve a ajuda do carboidrato, em termos de chegar onde chegou, sem dúvida nenhuma. Ou seja, a partir do momento que principalmente o Egito desenvolveu a agricultura, a gente entrou num período de algumas facilidades que foram benéficas, deram certo, de certa forma, conseguia manter a gente vivo, apesar de menos saudável. Então faz 5.000 anos que a saúde do ser humano, 5, 6, que a saúde do ser humano começou a entrar em declínio. A gente está no auge do declínio. Então a gente realmente tem feito de tudo para ficar doente, tem conseguido. E aí, por outro lado, a gente tem o remédio que nos mantém doentes, porém vivos. Ficou doente e morreu. Esses níveis de doenças crônicas que a gente tem hoje eram incompatíveis com a vida por muito tempo, como é hoje. Você gosta da dieta carnívora, mas está com alguma dificuldade de implementá-la? Talvez eu possa te ajudar. Desenvolvi um e-book
sobre dieta carnívora, como fazê-la, quais são as dicas para se ajustar, para dar certo, como fazer de forma adequada. Se você tem interesse, o nosso link está na descrição do vídeo. É só clicar e conseguir ter acesso a esse conhecimento que vai ajudar muito a sua saúde e a sua vida. Hoje a gente tem pessoas desenvolvendo hipertensão. O que é hipertensão? Hipertensão é a lesão arterial causando a inflamação do endotélio e da íntima média, aí, como eu já falei para vocês, das artérias, criando uma incapacidade dela abrir e fechar. Além de várias outras coisas, né? Alterações inflamatórias do rim causadas pelo carboidrato também. Então, a maior parte dos hipertensos, grande maior parte, são hipertensos por comer carboidrato. Hoje em dia a gente tem pessoas hipertensas que começam a ter hipertensão com 25, 30 anos. E ela vai começar a tomar remédio e vai ficar cada vez mais doente, mas vai sobreviver provavelmente até os 80 anos. Ou seja, antigamente, se houvesse alguém com hipertensão com 30, com 40 estava morta. Né? Então, sim, remédio, segura o tranco, remedeia, não cura, posterga o problema, mas daria para não ter o problema. Então, sempre que eu digo que quando se precisa de remédio é bom tomar remédio, é bom tomar remédio quando precisa de remédio. Agora, é reversível a hipertensão? Normalmente sim. A partir do momento que a gente desinflama o rim, o endotélio, estrutura vasculomuscular, a gente vai ter uma normalização da pressão. Sim. Todos os casos? Não. A maior parte dos casos, sim. Sem dúvida nenhuma. Tem uma quantidade enorme de pacientes que pararam de tomar remédio para pressão porque não precisavam mais. Assim, agora pronto, agora eu vou comer tudo direitinho, para o remédio. Não, continua com todo o remédio que precisa e quando não precisa mais, para. Né? Porque está tendo hipotensão por causa do remédio, meu paciente. Hipotensão extrema. E aí vai diminuindo a dose e daqui a pouco nenhuma dose mais é necessária. A maior parte das doenças crônico-degenerativas ou é reversível ou pelo menos não avança a partir do momento que a gente começa a cuidar de verdade da saúde, de verdade. E o começo desse cuidado é com dieta low carb carnívora, low carb animal based, por isso que aí eu fiz, né, já estamos quase já na próxima fase, mas eu fiz o meu e-book, né, de dieta carnívora para iniciante. Só para quem é iniciante tem esse primeiro e-book. Então, quem quiser aí pode mandar no direct e-book, né, que a minha equipe explica como adquirir. E acredito que até o final desse mês a gente lance o intermediário. Vai ter um também só de jejum, que a gente já está lançando acho que semana que vem, mas vai ter o carnívora intermediário para quem já está aí um pouquinho mais na frente e quer tirar dúvidas. Tá bom? É importantíssimo isso, sem dúvida nenhuma. Entender que a cura começa pela alimentação, Então isso é uma outra coisa muito importante que eu falo sempre. A dieta carnívora não vai curar todo mundo. Dieta carnívora não é a cura, é o começo da cura. Tem lesão tão grave, arterial, mitocondrial, energética, que não vai ter carnívora do planeta Terra que vai dar conta disso. Então temos que fazer uma mudança progressiva na alimentação, entender os níveis de lesão que cada um tem, dependendo, obviamente, quem toma 2, 3 remédios para pressão, 4, é bem provável que tenha uma lesão metabólica e muito mais grave, que não vai reverter com carnívoro. Agora, quem tem uma hipertensão leve, toma um remédio, dose baixa, a chance de só fazer uma dieta carnívora e reverter isso é muito grande. Porém, por isso que é importante fazer uma transição inteligente, porque não é fácil, o corpo não está acostumado. Quanto mais tempo a pessoa está numa dieta convencional, mais dificuldade vai ter. Isso é importante também a gente falar. Verdade que pressão alta pode ser melhorada, eu acho que deve ser suplementar minerais, vitamina D em níveis otimizados. Qual o problema da losartana? Então, com certeza a suplementação adequada vai ajudar. Minerais e vitaminas têm relação com pressão alta. Agora, não é igual para todo mundo. Não. O pessoal pede, o que todo mundo tem que tomar? Nada. Né? Gente, já falei e vou repetir. As únicas substâncias que quase a totalidade do ser humano moderno, atual, precisa suplementar é magnésio e silício. O resto é extremamente individual. Enquanto vocês vão na ondinha da galera que fica dando diquinha de que suplementar aqui, vocês estão dando
dando tiro no pé. Todo santo dia do meu atendimento, sem exceção, eu atendo gente suplementando coisa boa que para ele não serve para nada. Então, uma coisa que não vai rolar aqui é eu ficar dando diquinha para vocês achar bonitinho, para ganhar seguidor. Eu não estou aqui para ganhar seguidor. Eu estou aqui para passar informação séria, honesta, sem interesses. A informação tem único interesse, claro, eu ser reconhecido por passar informações sérias. Então, não adianta, gente. O que eu acho? Vitamina D não é para todo mundo. Muita gente precisa. Doses são extremamente individuais. Dose muito alta faz mal. Dose muito baixa não serve para nada. Então, como que é tudo igual? Não dá para ser igual para todo mundo. A quantidade de polimorfismos que a gente tem para vitamina D. O que é polimorfismo? Polimorfismo é uma alteração genética no metabolismo dessa substância, no caso, vitamina D. É uma alteração genética. A quantidade de polimorfismo que tem para a vitamina D, dá para escrever um livro. Ou seja, cada polimorfismo regula a vitamina D para funcionar mais ou para funcionar menos. Resumidamente é isso. Então uma funciona mais, outra menos, outra assim, outra assim, outra assim, assim. Ou seja, como a tua vitamina D funciona? Não sei. É todo mundo igual? Com certeza não, é todo mundo diferente. Então a chance de duas pessoas precisarem da mesma dose é mínima no planeta Terra. Então essa dose individual tem que ser suplementada por um médico que entenda disso. Senão vai ficar dando igual para todo mundo. Se for dose baixa, vai ajudar quase ninguém. Se for dose alta, para algumas pessoas é bom, para outras é ruim. Tá entendendo? Então, é importante a suplementação? Sem dúvida. A gente vive num mundo moderno onde a gente não vive mais no ambiente natural e nem de forma natural. Ninguém mais. Então, por isso, o ser humano moderno, para ser saudável, precisa sim de suplementação. Agora, cada um precisa de uma dose, de um nutriente, de uma vitamina diferente. Às vezes não precisa de uma, precisa de outra. É importante a gente entender essa questão, né? Para não ficar se atirando no próprio pé. Isso que eu digo, eu realmente tento dar o máximo possível de dicas que vocês podem usar, principalmente na parte alimentar, porque isso é responsabilidade de vocês. Comer bem, comer adequadamente, eu não consigo comer por vocês. Agora, entrou na parte da suplementação, é isso que eu sei fazer. É isso que um bom médico deve fazer pelo seu paciente. Prevenir doença. Eu acredito que se a gente fosse, se não tivesse tanto interesse econômico, já estaria bem claro que a gente deve ter médicos que focam muito mais na prevenção e outros que focam no tratamento, mas entendendo de prevenção. O médico moderno que não entende de metabolismo e suplementação, ele está fadado ao insucesso. Né? Por quê? Porque a maior parte das doenças, a maior parte não, todas as doenças, tem como base algum problema metabólico. Se junto com o tratamento da doença, a gente tratar a saúde, e realmente são pontos de vista muito diferentes e ambos necessários, a gente aí sim vai ter uma medicina de verdade. Por enquanto está difícil. Além da resistência à insulina, que outros quadros podem levar à hipertensão e doenças do coração. A hipertensão causada por fatores emocionais também podem levar a complicações. Momentos de estresse podem aumentar a pressão. Isso é saudável, isso é fisiológico, não tem nenhum problema aí. Agora, pessoas com estresse crônico que vai alterar a função hormonal do cortisol e, consequentemente, da mitocôndria, e isso vai levar a uma doença crônica. Então temos situações aqui completamente diferentes. Qualquer pessoa saudável, em um momento de estresse, seja o que for, seja preocupação, né, seja um exercício muito intenso, seja o que for, o estresse significa sobrecarga. Estresse não é emocional. O estresse emocional é um tipo de estresse. Né? Estresse significa sobrecarga. Então, qualquer sobrecarga eventual em uma pessoa saudável vai levar a um aumento transitório da pressão, o que é super saudável.
Toda pessoa que vive em estresse crônico vai ter várias doenças por causa do estresse crônico, porque o estresse crônico leva, em primeira instância, a alteração da função do cortisol, alteração da função da mitocôndria, claro, e dependendo do tipo de estresse, por exemplo, intoxicação por metais pesados, é um estresse que vai levar a tudo isso, mas também começa a fazer lesão de receptor hormonal, lesão de tecido propriamente dito, órgão, e aí a bagunça fica ainda maior. Então, sim, além da alimentação, poluentes, metais pesados, estresse crônico vai poder levar à alteração da pressão e normalmente isso tudo está junto ainda. Placa de ateroma, se tem em um lugar, provavelmente tem no coração, é uma chance aumentada, sem dúvida nenhuma. Isso é, inclusive, o screening oficial para aterosclerose. Né? Achar em outras artérias mais fáceis, por exemplo, um exame muito utilizado, até hoje, inclusive, é o ultrassom das carótidas. Né? Ultrassom da carótida, como a carótida está muito superficial, o ultrassom consegue ver ela ali com muita qualidade. E aí dá para ver placa de ateroma, ateromatose nas carótidas. A chance de quem tem placa na carótida ter no coração é muito maior do que a quem não tem. Agora, é certeza? Não, é muito maior a chance. Ponto. Ó, mesma coisa aqui, ó. Não ter placa na carótida é sinal de que não haverá no resto do corpo? Não, é menos chance. Tenho muitos pacientes com aterosclerose no coração que não tem na carótida. Tá? Então, para mim, realmente não é um exame suficiente. Para mim, eu não concordo com isso. Né? Existe aí uma grande tendência de mudança oficial com relação aos exames de screening de doença da artéria do coração, né? Porque hoje existe um exame chamado angiotomografia, é uma tomografia das artérias do coração, que vê diretamente se tem lesão nas artérias do coração ou não, e que até recentemente, atualmente, ainda não é considerado um exame de screening. Por quê? Porque é um exame que vai contraste e esse contraste, obviamente, não é a melhor coisa do mundo, e aí tem muita gente que está discutindo se vale ou não a pena. Na minha opinião, a partir do momento que a pessoa tem processos inflamatórios, que a gente consegue ver em exames de sangue, né, principalmente resistência à insulina, há muito tempo, é uma boa indicação para fazer esse exame. É uma ótima indicação para fazer esse exame, mesmo que não tenha nada nas carótidas. Como eu falei para vocês, de vez em quando eu faço diagnóstico de obstrução arterial, de artérias cardíacas, com carótidas sem nada. Tá? Então, não é o suficiente para mim. Doutor, nunca gordura vegetal é boa do coco, correto? Palma é boa? Muito complexo, tá? Mas sim, existem alterações, existem exceções com relação a gorduras vegetais. Eu falei para vocês. Poucas exceções. Óleo de coco, sem dúvida nenhuma, é saudável, é uma gordura saturada. É uma das poucas exceções que a gente tem aí. Óleo de palma depende, porque se ele for modificado também não vai ser bom. Então a maior parte dos alimentos que usam óleo de palma é óleo de palma modificado. E aí não é bom. Se for não modificado, é bom. E aí os outros óleos vegetais, por exemplo, monoinsaturados, como o de oliva e o de abacate, os óleos são razoáveis, bom também não são. O azeite de oliva extra virgem, que não foi esquentado, tem antioxidantes, o que já o torna interessante, né? Apesar do óleo em si não ter vantagem nenhuma, o óleo de oliva não serve para nada. Agora, o óleo de oliva é fresco, cheio de antioxidante, aí já muda de figura, tá? Agora, o óleo de oliva começa a perder antioxidante com 25 graus. Com 40 graus, a perda é muito mais rápida. E principalmente com a luz do sol, aí nem se fala. Eu recomendo vocês a procurarem, quem gosta e quem quer usar azeite de oliva brasileiro com baixo índice de peróxidos, porque os peróxidos são as substâncias que sobram da destruição dos antioxidantes que tem no óleo. Se não tiver índice de peróxido, nem compra, né? Por quê? Porque quem produz sabe que é aí que está o negócio. E como no mundo não há essa conscientização, a maior parte não bota isso, aí só bota acidez. Acidez baixa é o mínimo, mas acidez baixa não garante nada. Agora, claro, se não tiver acidez baixa, então nem se fala, mas não é isso que resolve nada. O que resolve é a quantidade de antioxidantes que tem. E quando vem de outro país para o Brasil, vem em navio.
cargueiro, a chance de ter sido destruído no transporte pelo calor é de 99,99%. Acho que deu para entender aí. Varizes tem reversão do problema? Tem. Quando a veia já estragou, já está a variz grossa, tortuosa, não tem mais o que fazer. Estragou, não tem mais volta. Tem que tirar, né? Tem que fazer cirurgia. Então isso aí tem que ser avaliado por um cirurgião vascular. Agora, a causa foi inflamação vascular. É a causa. Se não tratar a causa, tirar uma variz, não vai resolver nada. E qual é a causa? De novo, a inflamação vascular é a mesma que a gente falou da questão que leva à doença arterial. Só que aí essa pessoa tem genética para ter doença de veias e não de artérias, ou pode ter para as duas também, né? E aí o corpo começa a inflamar essas veias e ela começa a se degenerar. E aí ela perde função e aí vira uma coisa, além de esteticamente feia, ela é extremamente inflamatória. Então tem que tratar a causa. Claro, junto com a alimentação existem fatores para cada uma dessas doenças, né? Por exemplo, alterações hormonais. Na mulher, falta principalmente de estradiol e de progesterona, que são os dois hormônios provasculares da mulher, né? Mas antes disso, alimentação. Não se repõe hormônio, principalmente hormônio anabólico. Hormônio estradiol é um hormônio anabólico. Não se repõe hormônio anabólico antes de desinflamar a pessoa, né? Salvo raras exceções, doses muito pequenas. Claro, tem exceção para tudo na vida, mas exceção não é a melhor condição. É porque naquele momento é a melhor opção. Agora, a opção ideal é nunca repor qualquer hormônio anabólico. O que é anabólico? É que cria proteína. Isso é uma coisa boa. Não estamos falando de anabolizante sintético. Anabolizante sintético é outra história. Estamos falando de hormônio anabólico. Não se repõe antes de se minimizar os fatores inflamatórios que a pessoa tem. Pensando em prevenção e saúde das artérias, podemos usar picnogenol, colágeno e algum antioxidante? Não. A resposta é, ou tu vai ficar tirando para o alto qualquer coisa que tem função em algumas pessoas, outras não, ou um médico que entende metabolismo vai entender qual é a tua necessidade do teu sistema vascular. Então, tu pode tomar tudo isso e pode não servir para nada e pode servir para alguma coisa para alguém ou para tudo para outro alguém. Enquanto vocês quiserem uma formulinha mágica, vão ficar remando na praia. Tudo isso é coisa boa? É para todo mundo? Não. Espero que vocês entendam isso. Comecei a tomar oxandrolona, só nessa frase eu vou te dizer, como que tu quer que alguma coisa dê certo? Oxandrolona é uma droga extremamente hepatotóxica, ou seja, tóxica para o fígado, né? Extremamente, talvez dos remédios mais tóxicos para o fígado que exista. O fígado é o centro do metabolismo hormonal do ser humano. É óbvio que mais cedo ou mais tarde isso vai dar caca. Tem pessoas que duram um pouco mais, tem pessoas que duram um pouco menos. O que a oxandrolona vai fazer? Sobrecarga do sistema cardiovascular, sobrecarga do fígado, aumentando TGO, TGP, alteração da função de tudo que depende do fígado, por exemplo, produção de colesterol, ferritina, vitaminas lipossolúveis. Ou seja, não existe protetor hepático para isso, me desculpa, mas realmente quem está te acompanhando, não sei quem é, não entende bulhufas do que está fazendo. Oxandrolona, se for para usar como um remédio de recuperação muscular, para quem tem sarcopenia, é uma alternativa. Com certeza não é a melhor alternativa, mas pode ser uma alternativa. E, a partir do momento que a gente vê uma sobrecarga hepática, a primeira coisa é parar. Agora, oxandrolona, para que tu está tomando? Pela tua foto aí pequenininha, mas eu vejo que tu é uma pessoa jovem. Tu não tem sarcopenia, meu amor. Tu está ferrando a tua vida. É um hormônio sintético anabolizante masculino. Eu não sei como isso vai dar certo. Não vai dar certo, né? Obviamente. Estou na carnívora há 3 meses. Essa semana peguei uma gripe fortíssima. Até ânsia de vômito. Isso é normal? É normal. A tua saúde metabólica não está boa. Eu diria o seguinte, eu acho que já falei aqui algumas vezes para vocês. Quem está há 3 meses na carnívora e não está muito bom, continue mais 3. Se continuar não muito bom, vá no médico. Tem coisa para fazer. Quem está 3 meses na carnívora e está muito mal, vá no médico. Médico metabólico. Por quê? Porque tem problemas, como eu falei para vocês, gente,
que a carnívora não só não vai resolver, como inicialmente vai revelar e por isso piorar. Então, cada caso é um caso. E tem gente que nos primeiros meses já está muito bem. Cada pessoa é uma, cada metabolismo é um, cada genética é uma. O que tu comeu e o que tu fez com o teu corpo ao longo da tua vida, só tu fez. Então é muito individual o que a gente vai ter que acompanhar, né, em termos de reversão de lesão mitocondrial e metabólica. Então, 3 meses, para quem está mal, é o limite do limite. Ou volta a comer porcaria, é a vida, ou vai no médico, que entende metabolismo, né, de fisiologia metabólica. E para quem está há 6 meses meia boca, mesma coisa. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Agora na tela estão aparecendo mais 2 vídeos com conteúdo de alto valor que eu recomendo você assistir. Obrigado por chegar até aqui e até mais.